Olá, tudo bem? Nos vídeos anteriores falamos da necessidade de deixar as preocupações físicas da vida e deixá-las e colocá-las nas mãos de Deus. Quais são essas necessidades? As necessidades gerais da vida são alimentos, roupas, saúde, família, casamento, etc. E não abandonar essas coisas, mas colocá-las todas e todas as preocupações sobre elas colocar na mão do Senhor. E também falamos que junto com essas preocupações, as preocupações com as riquezas das nossas vidas, que não necessariamente tem a ver com dinheiro, ou melhor, tem a ver com aquilo que para nós é uma riqueza. Tudo que o nosso olho, onde está o nosso coração está a nossa riqueza. Então falamos para pegar tudo isso, colocar nas mãos do Senhor e as preocupações sobre tudo isso para dedicarmos a uma vida simples. Agora, por tudo isso, todas essas preocupações com as necessidades da vida, isso gera um peso difícil de carregar para aquelas pessoas que querem se dedicar a viver uma vida simples. Ou seja, tudo que falamos anteriormente está relacionado ao que vem do lado de fora e atrapalha o que está do lado de dentro. Mas hoje, agora nós vamos falar do que está do lado de dentro, que pode atrapalhar o que está do lado de dentro. E isso nós vamos falar sobre o que? Uma corrida livre de pesos. Deixa o seu like aí, curta esse canal ou essa página se você estiver assistindo no Facebook. Aonde você assistir, curta aí o nosso link, compartilhe, ative as notificações. Se você gostar, apresente aos seus amigos ou aqueles que necessitam de uma palavra de fé, de esperança e de amor. Conto com você, segue a vinheta e vamos voltar para a minha casa de alívio. Olá, jovem senhor, jovem senhora, jovem adolescente, jovem adulto, jovem solteiro, jovem casado, jovem adolescente, jovem criança, jovem. Estamos aqui em mais um episódio da Minha Casa de Alívio, dedicados à vida simples. Hoje com o tema uma corrida livre de pesos. Isso mesmo, dedicar-se a uma vida simples é uma corrida, sim, mas é uma corrida que tem que estar livre de pesos. Agora, como que eu posso viver uma corrida livre de pesos? Vamos ler em Hebreus capítulo 12, ou seja, que pesos são esses? Hebreus capítulo 12, versículo 1, a palavra do Senhor diz o seguinte: portanto, também nós, visto que estamos rodear-nos de uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, para eu me dedicar a uma vida simples, eu tenho que ter uma vida livre de pesos. Agora, quais são esses pesos? É claro que estamos falando principalmente, se nos vídeos anteriores estavam falando de pesos físicos, situações físicas que nos trazem preocupações, situações físicas que nos impedem de viver uma vida simples, situações físicas que as preocupações com elas nos impedem de viver o melhor de Deus ou buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Agora, isso que de fora atrapalhava a gente por dentro, a gente quer falar o que acontece por dentro, que pode atrapalhar a gente por dentro. Ou seja, estamos falando de algo chamado pecado. Isso mesmo que você ouviu, pecado. Muitas pessoas
elas não têm coragem de falar o nome. Então elas falam: eu estou com um problema, eu estou com uma situação na minha vida, eu estou com algo que está me atrapalhando, eu estou com um probleminha aqui, sabe? Eu tenho um probleminha numa determinada área da minha vida, eu tenho uma coisinha aqui que eu sempre fiz, mas que isso me atrapalha. Gente, para de inventar apelido. O nome disso que está te atrapalhando chama-se pecado. Dá nome para ele. O nome é pecado, e pecado tem nome. Se é adultério, é adultério. Se é vício, se é briga, se é contenda, se é gulodice, é gulodice. O pecado tem nome, então não invente outra coisa, não invente apelido. Dá nome para o pecado. O pecado é pecado. Agora o pecado ele se torna um peso para a nossa vida. E tudo para você correr essa proposta, né? Estamos falando sobre viver uma vida sem pesos, ou seja, correr uma corrida livre de pesos. Agora, como que alguém pode correr uma corrida? Você imagina, querido, alguém correndo uma corrida de 100 metros rasos, que é uma das corridas mais rápidas, né, do mundo, os corredores mais velozes do planeta, corrida de 100 metros rasos, né? Eu não sei quanto que está o recorde hoje em dia, mas eu sei que esse recorde já está, ele oscila aí em média de 10 segundos, né? 9 e pouquinho até 10 e pouquinho segundos. Eu não sei em que margem está o corredor mais rápido do planeta, né, hoje em dia. Mas como é possível um corredor mais rápido do planeta correr, por exemplo, carregando em suas costas um saco de cimento, carregando nas suas costas um botijão de gás? Como é possível ele conseguir vencer essa corrida carregando um peso além do peso que ele tem que carregar, que é o peso do seu próprio corpo? Então, quando a gente fala de correr uma corrida sem pesos, nós estamos falando de uma corrida espiritual, de uma corrida que vai nos levar nesta jornada para o céu. Aleluia, o Rei está voltando, estamos indo para o céu nesta corrida, nesta jornada. E como correr para o céu, como ir nesta jornada? É com pesos nas costas. Em primeiro lugar, nós já dissemos que se não viver uma vida simples, é difícil você conseguir alcançar a glória, é difícil você conseguir alcançar a Nova Jerusalém. Então você precisa aprender a desenvolver uma vida simples, se dedicar a viver uma vida simples, para que as coisas da vida não te atrapalhem a alcançar o céu. E para aprender a viver uma vida simples, ou melhor, só dá para viver uma vida simples se eu deixar os pesos físicos, e também agora estamos falando dos pesos espirituais, que no sentido é o pecado. Por que eu falei que agora o de dentro atrapalha o que está por dentro? Porque o que está dentro de mim é a busca pela santidade, a busca para viver o melhor de Deus, a busca por crescer em fé. O que está dentro de mim é a busca pelo Espírito Santo, a busca de estar mais íntimo do Pai, íntimo de Deus. E como que eu posso viver essa busca, essa intimidade, se o meu pecado está me atrapalhando, se o meu pecado está trazendo um peso? Como eu viver uma vida simples com Deus, uma vida simples de aliança, de amor, de comunhão, de ter uma intimidade diária com Cristo, se essa corrida para este lugar está sendo feita com um peso gigante nas minhas costas? Então, para tirar esse peso, né? Para tirar esses pesos das costas, principalmente esse peso do pecado, eu preciso de algo que chama-se disciplina. Disciplina. Então eu só tenho duas maneiras de conseguir galgar essa disciplina. Ou eu busco ter uma disciplina na minha vida sobre coisas espirituais, que eu já vou te falar daqui a pouco, ou depois eu vou ter que ser disciplinado por Deus. Ou seja, ou eu tenho disciplina de buscar as coisas de Deus, ou eu acabo sendo disciplinado por Deus. O que você acha que é melhor? É claro que é eu buscar a disciplina. Tá bem? Então, para mim ter disciplina, eu tenho 3 situações que a Bíblia me coloca aqui em Hebreus capítulo 12, que são 3 disciplinas, ou melhor, 3 disciplinas que me levam a tirar os pesos das minhas costas, tirar os pesos para esta corrida. São 3 situações que podem me ajudar. Então, quais são estas 3 situações? Vamos lá. Situação número 1.
Desembaraçar-se. Como que você pode desembaraçar do pecado? Em primeiro lugar, passando por um processo que nós chamamos de libertação. Esse processo ele está dentro da visão que nossa igreja acredita que o primeiro passo para que um cristão chegue até Cristo está relacionado à salvação, está relacionado à cura, né? A salvação que traz cura nos dois sentidos, no sentido de cura da alma e também a cura da morte interior, da morte espiritual, mas também traz a cura no corpo. Então nós acreditamos na cura num duplo sentido, mas no sentido também vindo através da salvação. Agora, uma vez a pessoa salva, uma vez a pessoa em Cristo, uma vez filho de Deus, agora nós cremos que precisa do processo que chamamos de libertação. Então, para que haja um desembaraço, eu tenho que me libertar de algumas coisas, né? Eu quero que você saiba que embaraço, querido, não é o pecado em si, tá bom? O embaraço não é o pecado. Ele está embaraçado, quer dizer que ele pecou, não. Mas o embaraço é que faz pecar. Um exemplo simples disso, que eu sempre falo, sempre uso o mesmo exemplo, é o exemplo daquela brincadeira de mau gosto que muitos faziam na escola. Eu não fazia, tá? Faziam comigo. Qual era a brincadeira? Se seu amigo tivesse despercebido ali na sala de aula, sentado na sua cadeira escolar, então o amigo ia lá, enquanto o outro aluno estava ali quieto fazendo sua lição, e desapercebido, alguém ia por detrás e amarrava o cadarço do tênis, do sapato dele ou dela, e amarrava um no outro, nos dois pés assim. Então o que acontecia? Em um determinado momento, quando a garoto ou garota ia ficar em pé e eu ia tentar andar sem saber que estava amarrado, ele tomava um grande tombo, que era motivo de riso, era motivo de chacota. Parecia uma brincadeira saudável, mas não era. Por quê? Se também a pessoa caísse de mau jeito, ela poderia bater a sua cabeça na carteira escolar, e o que era uma brincadeira poderia virar uma tragédia. Então, o que aconteceu com essa pessoa que sofreu essa brincadeira? Ela passou por um embaraço, ela foi embaraçada, o seu cadarço amarrado um no outro. E então veja bem, o cadarço amarrado não trouxe para ela um acidente, ou melhor, não era o que trouxe dor. O cadarço ali do sapato amarrado não foi o que fez ela se machucar, ou melhor, não trouxe uma dor de machucadura naquele momento, não trouxe uma fratura, não trouxe sangue, não trouxe nada. Mas uma vez amarrado, aquilo pode gerar uma queda. A queda acontecendo pode gerar uma fratura, pode gerar sangue e pode gerar, dependendo da queda, até uma morte. Então, lembre-se, estar embaraçado não significa que você pecou ainda, mas o embaraço te leva a cometer pecado. Então o embaraço é um grande peso, ou seja, numa corrida, se você estiver embaraçado, você pode cair e perder a corrida. E o que seria esse embaraço de pecado? Tantas coisas que a gente se envolve na vida que nos levam a pecar. Aí eu poderia ficar aqui 2, 3, 4 horas falando de tantas coisas, mas você sabe o que tem te embaraçado, você sabe o que tem te levado a pecado. Você sabe que você poderia sair se desvinculando dessas coisas, quebrando esses vínculos com essas coisas que têm feito você pecar, entendeu? Então essas coisas têm feito você pecar. Eu vou falar de uma coisa bem simples mesmo, bem comum para todo mundo, tá bom? Imagina que eu vou falar uma coisa bem simples, mas é muito comum para todos, se torna um embaraço, principalmente para os jovens, ou melhor, para todo mundo. Por exemplo, você vai lá e você começa a assistir, por exemplo, um filme ou uma série que está muito envolvimento, tem muitas cenas sexuais. O que vai acontecer? Pensa num jovem querendo se livrar de um pecado chamado, estou dando o nome para o pecado, hein? O nome do pecado é masturbação. Então o jovem está querendo se livrar do pecado de masturbação. O que vai acontecer?
ele está tentando se livrar desse peso. Isso tem sido um peso na vida dele. Ele está tentando se livrar desse peso para ele correr uma vida para o Senhor, em busca da sua santidade. Mas o que acontece? Ele vai assistir esse determinado filme ou essa determinada série. E ali ele vê muitos, durante algumas horas, ele participa ali de cenas de atos sexuais. Pergunta, aquilo para ele pecou de olhar? Pode ser que ainda não, mas ele já pecou com seus olhos e aquilo se tornou um embaraço para o seu corpo, porque instantaneamente o seu corpo vai sentir o desejo de praticar aquele pecado, porque já entrou pelos olhos e agora já está lá do lado de dentro. Lembra que eu falei? As coisas do lado de dentro fazem com que você atrapalhe as coisas de dentro. Então, uma vez que você olhou com seus olhos, aquilo entrou para dentro, aquele desejo faz colocar para fora aquele pecado, e uma vez pecado, a pessoa se afasta do Espírito Santo. E aí ela fica triste, fica angustiada, porque ela está mais longe de Deus. Isso é um exemplo, apenas um de tantas coisas que nos embaraçam. Aí você fala, como é que pode desembaraçar uma pessoa dessa? Tem que desligar o filme, tem que desligar, não pode assistir. Enfim, temos que ter atitudes para desembaraço. Então, número 1, disciplina do desembaraço. Você tem que aprender a se desembaraçar. Isso está relacionado em todas as áreas. Por exemplo, nos vídeos anteriores que falamos sobre coisas físicas, como é que você pode desembaraçar, por exemplo, da área financeira? Simples, não faça mais dívida, porque você é uma pessoa que não sabe fazer dívidas. Se você não sabe, você não deve fazê-la. Na verdade, ninguém deve fazer dívida alguma. Quanto mais puder viver sem dívidas, melhor é. Mas tem a dívida que você consegue pagar e tem a dívida que você não consegue pagar. Tem pessoas que sabem fazer dívidas e sabem pagá-las. Tem outras que não sabem fazer, porque elas não fazem contas, elas não sabem como se comportar, elas não pensam há um mês na frente ou 2 meses na frente, elas não pensam um ano na frente, elas são imediatistas e pensam apenas no agora. Eu quero esse produto agora, ela vai lá, faz uma dívida, compra e ela se embaraça todinha na vida financeira. Mas o assunto aqui não é físico, é espiritual. Então estamos falando de coisas que podem nos embaraçar por dentro. Mas você pode pegar essa palavra e levar para todas as áreas da sua vida, por dentro e por fora, tá bom? O desembaraço tem que ser total, tá bom? Então, segunda coisa, que o apóstolo Paulo, quem escreveu Hebreus, né? Eu ia falar apóstolo Paulo, mas não foi Paulo, tá? Não existe confirmação que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus. Mas nesta carta aqui de Hebreus, o autor ele nos propõe a seguinte situação também para nos fazer ter disciplina, ou melhor, a segunda disciplina, né? Eu tenho que ter 3 disciplinas na minha vida para eu poder andar sem peso. A primeira disciplina é a disciplina do desembaraço. A segunda disciplina é aprender a correr com perseverança. Correr com perseverança significa ritmo constante. É correr sem parar, né? Correr no ritmo constante. Se você assistir alguma corrida, se você já assistiu, principalmente as maratonas, né? Que são corridas, eu falei agora há pouco de corrida de 100 metros, mas elas duram rápido, 9, 10 segundos. Mas as maratonas duram 2, 3 horas, 4 horas. Então você pega uma maratona e você vai ver os corredores daquela maratona. O que eles fazem para conseguir correr tantos e tantos quilômetros em tanto tempo e não parar nunca? O que faz eles terem essa perseverança? Então, o que faz eles terem essa perseverança na sua corrida chama-se ritmo constante. Então, eles vão naquele ritmo e eles não perdem o ritmo. Eles não desaceleram e não param. Isso é perseverança. Na nossa igreja, nós temos um treinamento de líderes que nós chamamos de perseverança apostólica para crescimento. Ou seja, o líder aprendendo a ficar num ritmo constante. Um ritmo constante de liderança, de cuidar de pessoas, de discipular e ficar nesse ritmo constante. Então, essa corrida, essa perseverança, essa disciplina de correr, de perseverante, isso daqui é uma disciplina espiritual. Aí você pergunta, que corrida é essa que eu tenho que permanecer nesse ritmo constante? Em Atos 2:42,
fica bem claro qual é essa constância que temos que ter nessa corrida espiritual. Então nós temos que ser constantes na doutrina dos apóstolos. A igreja era disciplinada, na igreja de Atos tinha uma disciplina constante. A disciplina desta igreja os levavam a uma corrida constante e perseverante no quê? Na doutrina dos apóstolos, ou seja, na palavra do Senhor, na Bíblia. Elas tinham uma disciplina constante na questão da comunhão, ou seja, eles sempre estavam juntos uns com os outros, tendo uma koinonia, né, com propósitos uns com os outros, né? Outra coisa que eles tinham também era a questão do partir do pão, né? Eles sempre estavam fazendo o que nós chamamos hoje de Santa Ceia, mas isso para eles não era uma rotina religiosa uma vez por mês, muito pelo contrário, todas as vezes que eles se reuniam, eles lembravam da morte de Cristo e se faziam e reforçavam essa aliança que tinham uns com os outros, essa comunhão que eles tinham diária com Deus e com os irmãos, eles reforçavam ali, declarando, lembrando da morte de Cristo e celebrando a Santa Ceia juntos, partindo o pão juntos, lembrando de Jesus juntos e esperando a volta de Cristo juntos. Esta era a força motriz daquela igreja. Então eles tinham a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, e eles também perseveravam na oração, falar com Deus diariamente, numa intimidade profunda com o Espírito Santo. Então esta corrida, esta segunda disciplina da corrida espiritual de perseverança estava relacionada com essas 3 diretrizes da igreja de Atos dos Apóstolos. Amém, queridos? E a terceira e última disciplina que temos que ter espiritual para tirar esses pesos e correr sem peso nas costas é olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Por que ele diz olhar firmemente? Eu quero usar um exemplo aqui do apóstolo Pedro, quando ele é um texto bastante conhecido. Eles estavam no barco e de repente Jesus veio andando sobre as águas. Pedro, então, os discípulos atemorizados, pensando que era um fantasma, e Pedro pergunta: quem és tu? E Jesus responde: sou eu. E Pedro falou: se é o Senhor mesmo, peça que eu vá até o Senhor. Então aí Jesus disse para ele vir, e ele foi andando sobre as águas. Então preste atenção, fora Jesus, o único homem que andou sobre as águas foi Pedro, tirando Jesus. E Pedro começa a andar sobre as águas. E ele estava com os olhos fitos, né? Fixado o alvo em Cristo, olhando para Jesus. Mas de repente ele olha para a direita, ele olha para a esquerda, e quando ele vê que há uma tempestade em sua volta, ele começa a afundar. Por quê? Porque ele deixou de olhar para Jesus, o autor da sua fé naquele momento. Uma fé que estava fazendo com que ele andasse sobre as águas, mas ele deixou de olhar para Jesus, e quando ele olha para o lado, ele começa a afundar. O que essa história nos diz como disciplina para esta corrida, como disciplina para esta corrida livre de pesos? Que nós precisamos ficar com os olhos fitos em Jesus. Ou seja, queridos, com tudo que está rolando pelo planeta hoje, com todas as dificuldades, não só na saúde, mas na área financeira, na política, na segurança, em tantas áreas que o mundo está em decadência, se nós não ficarmos observando, olhando para Jesus e para a sua palavra, nós vamos afundar. Então a gente tem que criar a disciplina de olhar apenas para Jesus, apenas para a palavra, e saber o que Jesus está fazendo, o que a palavra está dizendo para eu fazer. E uma vez que eu mantenho meus olhos firmes em Cristo, a minha fé não afunda. Esse é o grande segredo. Então, o que eu quero concluir aqui dizendo para você é o seguinte: corramos uma carreira livre de peso. Que a sua corrida seja uma corrida livre de pesos. Dedique-se a uma vida simples, tirando os pesos que você tem carregado a sua vida inteira. Desembarace-se, corra com perseverança e olhe firme, mas firme mesmo, para Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Eu sou o apóstolo Alain, e semana que vem estaremos juntos na próxima
minha casa de alívio, se assim Deus quiser. Fique com Deus e até a próxima.